Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar novamente aqui, Senhor, para falar de Ti e da Tua Palavra. Espírito Santo, esteja presente no meio de nós. Nós sabemos que Tu estás aqui, Senhor. Nos inspira, meu Pai, para continuar falando acerca das maravilhas que Tu faz à Tua igreja. Pedimos a Ti, Senhor, uma bênção especial para as nossas vidas, para a vida do Rony, para a vida do Diego que aqui está, para a minha vida, Senhor. Que nós possamos transmitir aquilo que o nosso coração e a nossa mente reverbera, ó Pai, através de tudo aquilo que lemos e estudamos para este momento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom estar aqui de volta com vocês para falar sobre dons espirituais. Este segundo trimestre de 2021 das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, em Presidente Prudente, para discutir a segunda lição, sobre esse tema tão importante. E o título dessa lição, trazida aí pela visão e perspectiva do pastor Reinaldo Renovato, é o propósito dos dons espirituais. Então, o foco aqui vai ser o propósito destes dons, que já trouxemos as considerações iniciais na primeira lição. Por isso, se você não assistiu, assista lá e acompanhe conosco, já se inscrevendo no canal, já ativando o sininho de notificação, já também curtindo e comentando sobre esta e outras lições que estão disponíveis. O texto áureo desta lição vai dizer o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. A verdade prática vai esclarecer ainda mais. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Essa nossa leitura, a base de discussão da nossa lição, estará na carta de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versos de 8 a 11, e também o capítulo 13, versículos 1 e 2. E para trazer as considerações iniciais, já introduzir vocês sobre este importante tema, sobre o propósito dos dons espirituais, está aqui meu amigo Diego. E aí, Diego, bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Alegria, mais uma vez, estarmos juntos aqui para transmitir, para subsidiar você, amante da Escola Bíblica Dominical, especialmente professor da EBD, com relação a este segundo assunto, como o Júnior colocou, que afunila os propósitos dos dons. Nós temos aqui, de antemão, uma informação introdutória essencial para aquilo que, de início, pretendemos abordar. O verdadeiro propósito dos dons espirituais, vai dizer o pastor Reinaldo Renovato, que é edificar-nos e unir-nos. Essa pluralidade está contemplada no conceito eclesiástico, no conceito de igreja. Então, se existe um propósito específico para o exercício dos dons, ele é duplo, né? Específico, mas é duplo. Edifica e unifica a igreja de Cristo. Num primeiro momento, a abordagem é: os dons não são para elitizar o crente. Vou repetir a temática. Os dons não são para elitizar o crente. Perceba, irmãos, que a priori o pastor dialoga sobre a igreja coríntia, né? Nós fizemos essa afirmação, trouxemos essas informações na primeira lição, informações culturais, inclusive, a respeito da igreja de Corinto. Algumas delas se faz necessário reconstruir. Nós estamos diante de uma cidade em alta planície, nós tínhamos uma via de tráfego de norte a sul. Júnior já colocou a questão do distanciamento de 60 a 70 quilômetros de Atenas, a questão dos Jogos Olímpicos, a popularidade comercial,
a figura cultural dos moradores de Corinto em classe média alta, enfim. Agora, um fator que precisa também ser ressaltado é que nesse período de 1 ano e 6 meses que o apóstolo passa na cidade de Corinto, ele tem a companhia de algumas pessoas que auxiliam o seu ministério, a começar por Priscila, Áquila e depois, consequentemente, por Silas e Timóteo. Nós, inclusive, mencionamos, e se faz necessário rememorar, alguns problemas que surgiram após a ida de Paulo daquela comunidade na igreja em Corinto. Problemas de divisões, de imoralidade, da liberdade cristã, os próprios dons espirituais e outros que são elencados somente nessa primeira carta. Com relação aos dons espirituais, já que estamos falando da igreja Corinto em especial, nós percebemos que o capítulo 1, versículo 7, Paulo compreende essa igreja como aquela que nenhum dom lhe faltava. Eu não vou afunilar aqui esse dom que não lhe faltava simplesmente a classe apresentada no capítulo 12, mas talvez é possível inferir que inclusive as outras classes estavam enclausuradas na igreja de Corinto. Portanto, embora uma igreja com essa demanda de problemas, era simultaneamente uma igreja que dispunha de todos os dons espirituais, conforme afirma a própria figura do apóstolo Paulo. Considere, num segundo momento, a igreja de muitos dons, mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, carnal. Essa é a afirmação do ponto segundo discutido por Renovato, que a gente resgata aqui para fazer a abordagem. Perceba que dentro desse comentário feito pelo pastor, em um dos momentos ele diz: aquela igreja, além de não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seus meios divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode, questiona o autor, uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Tá? Ele problematiza essa ideia nesse ponto de número 2. Aliás, ele prossegue dizendo que, diante do relato, especialmente apresentado no capítulo 3, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Esse assunto também está abarcado na lição inicial, que é uma lição de cunho mais introdutório, mas que se faz necessário ser relembrado aqui. Então, nas entrelinhas, o que o pastor Elinaldo está dizendo é o seguinte: olha, não considere o dom como um atestado de espiritualidade. Não enxergue por esse ângulo. O dom não atesta a espiritualidade do sujeito. Mas, Diego, a gente conseguiria fundamentar melhor essa colocação? Eu quero crer que o capítulo 7, os versículos 22 e 23 do Evangelho segundo Mateus, sejam claros para a gente compreender essa análise. A fala desse capítulo é uma fala de Jesus e eu faço questão de lembrar literalmente o que lá está escrito. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome, Senhor, não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi clara e abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero crer que você compreende que aquele que está dizendo, exclamando, Senhor, Senhor, evidencia dons espirituais. Perceba que a profecia, a operação de maravilhas, dentre outros, estão citados aqui. Mas o Senhor responde que não os conhecera. Por quê? Porque o dom não atesta a espiritualidade. Aliás,
Se você considera o dom como algo importante, considere, por conseguinte, o fruto como algo essencial. Se você é um sujeito que diz, eu não tenho nenhum dom, parece até uma fala um tanto masoquista, né? Eu não tenho, eu sou X, eu sou Y, tenha o fruto do Espírito. Se você é um sujeito que elucida o fruto do Espírito, tenha por certeza que esse tipo de afirmação você não ouvirá. Mas a evidência dos dons, como não atestado de espiritualidade, porque de fato não é, pode finalizar e ter como terminologia essa fala de Cristo, um veredito que condena, que expulsa e que coloca o sujeito como um sujeito desconhecido por ele e que pratica a iniquidade. Por fim, o ponto 3 dessa primeira abordagem fala sobre o dom como aquele que não é sinal de superioridade espiritual. Muito desse primeiro tópico está sendo uma redundância diante daquilo que a gente já ouviu na lição primeira. Mas se faz necessário ressaltar. Aqui, irmãos, para ser bem sucinto, eu quero recortar apenas uma fala feita por Elinaldo Renovato. Olha só, muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Há muita gente que enxerga por esse ângulo. Inclusive, algumas pessoas darão tratamento diferente para aquelas que elas evidenciam ter um dom, uma posição, do que para aquelas que elas subentendem não deterem esse dom. Isso é uma falha de personalidade, né? Aliás, a gente precisa tratar as pessoas de igual modo. Naturalmente, que o respeito se dá em dado momento de uma maneira mais incisiva àquele ou àquele outro, diante de um contexto, isso é fato, mas o tratamento é igualitário. Nós não fazemos essa distinção, ou pelo menos não devemos fazer. Agora, eu queria finalizar essa exposição ressaltando o fato do dom não ser esse atestado de espiritualidade, mas incentivando ou influenciando você a não abandonar os cultos de ensino da sua igreja, as escolas dominicais da sua igreja, a não deixar de lado o sermão do seu pastor. Se você tem um pastor na sua comunidade que tem alguma formação acadêmica, que tem uma especificidade na área teológica, que tem um domínio do vernáculo, da língua, que fala um outro idioma, amém, glória a Deus. Mas se você, de repente, congrega em uma igreja que o seu pastor é um sujeito simples, talvez semi-analfabeto, que não tenha finalizado o ensino médio, que não fala ou não conjuga o tempo verbal adequadamente, mas que é marido de uma só mulher, que ama a sua família, que é honesto, que é correto, que busca Deus, não abandone essa igreja. Continue nessa igreja, valorize o seu pastor, valorize as temáticas que são expositivas lá nos cultos de ensino da escola dominical, porque eu tenho plena convicção que sem esse arcabouço teológico, filosófico, sociológico, que talvez este não detenha, ele tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus e comunhão com o Espírito Santo. E isso é essencial. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Não enxergue dessa forma. Não permita que o egoísmo ou que o egocentrismo brote no seu coração, porque Deus lhe usa. Deus lhe usa para isso, para aquilo, glória a Deus, mas não se veja num patamar elevado ou superior aos outros. Pelo contrário, deveríamos nos ver inferiores aos outros. Proposta dialogada por Paulo aos Filipenses, considerando-os superiores a nós mesmos. Se formos por essa linha de pensamento, acredito que o nosso cristianismo será mais relevante e a nossa vida mais frutífera para a glória de Deus Pai. Quero voltar a palavra para o meu amigo Júnior, porque o tópico 2 fala sobre edificar a si mesmo e aos outros. E aí, Júnior? Irmãos, eu estou aqui embevecido com a exposição do Diego, exatamente por causa da força com que as palavras reverberaram no meu coração, principalmente lembrando a todos, né, sobre a necessidade de nos manter sempre na posição de joelhos.
Joelhos em relação aos outros, na humildade. Joelhos em relação a Deus, em relação à adoração. No quesito adoração. Devemos lembrar sempre, Ele é o Pai, nós somos filhos, Ele é o Senhor, nós somos servos. Esse é um aprendizado constante que deve ser rememorado sempre. E o exercício dos dons, ele tem funções e propósitos, tanto nessa área coletiva, como é bem especificado pelo Diego, quanto na questão particular. E aí a palavra aqui deste segundo tópico é edificação. Edificação própria, edificação dos outros, edificação até daquele que não crê, do não crente. E esse diálogo que o pastor Elinaldo Renovato faz nesse tópico 2 vai lembrar-nos que o dom, principalmente aí com especificidade, o falar em línguas, porque ele usa o texto de 1 Coríntios 14, 4, ele vai falar que há uma edificação própria. Quando você exerce um dom, quando você tem esse privilégio de receber o contato direto com o Espírito Santo, a crescer este relacionamento com Deus, transformando em um diálogo íntimo, cotidiano, sabe aquele lugar secreto, aquele momento de intimidade com Cristo, aquele momento de intimidade com o Espírito Santo de Deus? Pois bem, tudo isso é muito bom. E edificar a si mesmo também é um dos propósitos. Edificar ao próprio crente que exercita esse dom também é um propósito do dom. O comentário Moody, ele vai fazer uma divisão entre aquilo que Paulo enfatiza no capítulo 14 de 1 Coríntios em relação ao culto particular e ao culto público. Paulo chega, portanto, até mesmo a orientar a procura dos dons baseados nesse critério. Aquilo que é ligado ao culto particular, ou seja, aquilo que eu ofereço a Deus no meu particular, no meu devocional, e aquilo que eu ofereço a Deus de modo público. Então Paulo diz, olha, que seja importante que, se acaso levantar profecia, que levante 2 ou 3 e que os outros julguem. Ora, se alguém falar em línguas, culto público, que haja quem interprete. E se não há quem interprete, que fique calado. Portanto, essa ideia que Paulo traz no capítulo 14, que às vezes polemizam bastante, é preciso simplificá-la, mostrando que Paulo está dando ordens com relação à prática do culto, com relação à liturgia do culto, com o cuidado para que não se extrapolem as coisas, para que não cheguemos ao ponto de rememorar aquilo que o Diego falou, citando Mateus capítulo 7, de que o exercício dos dons seja, na verdade, mais um teatro do que qualquer coisa. Devo lembrá-lo que o Diego citou o texto e ele disse, Jesus respondendo àqueles que diziam, Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Verbete bem acentuado, nunca, em tempo algum, em nenhum momento atrás. Ou seja, desde o início, teatro puro, talento humano, ou muitas vezes mesmo influência satânica. Olha só o perigo que é. E por que o Diego acentuou tanto? Eu acho tão fantástico isso, de que o fruto é essencial. Porque o dom é o brilho da árvore. É sabe aquelas luzes que você coloca na árvore de Natal? Sabe aquelas bolinhas todas coloridas? Legal, é o ornamento da árvore. Porém, é acessório. Já o fruto é aquilo que define a árvore, porque a árvore vai ser definida pelos frutos que ela dá. Portanto, o fruto é essencial. A gente consegue mentir nos ornamentos, mas não no fruto. Por isso é importante que lembremos que o dom exercido é lindo, é maravilhoso, edifica-nos e ele serve para isso. Porém, não podemos deixar que isto suba ao coração e caiamos no primeiro pecado, o pecado favorito do diabo, o orgulho. O fruto também tem o propósito de edificar aos outros. E aí entra essa questão do orgulho de novo. Porque o fruto, o dom, ele tem mais relação com essa questão da edificação mútua. Em que, no exercício do culto público, a profecia encoraja a igreja. As línguas incentivam os irmãos a proclamar Deus,
faz aquele retorno de toda a alma crente, louvando ao Senhor na língua celestial, buscando comunhão com aqueles estrangeiros que adentram o recinto, tanto glossolalia quanto xenolalia. Portanto, o exercício do dom espiritual, ele edifica também ao outro, e também deve ser buscado isso, porque a igreja de Corinto era acusada de falta de empatia, de falta de altruísmo. Cada um buscava o seu próprio prazer, até mesmo no contexto cristão. Esse hedonismo gospel, se é que eu posso chamar assim, né, existia e infelizmente existe até hoje. Sabe aquele negócio de eu quero sentir, eu quero sentir, eu quero sentir e pronto? Não importa qual é o versículo bíblico que está sendo lido. Não importa se está sendo pregada a palavra. O que eu quero saber é sentir. Há aquela bagunça total no culto. Sai para fora. Irmão, qual foi o texto que o pastor pregou? Faço a mínima ideia, mas que o Espírito estava operando, estava operando. Você não faz a mínima ideia mesmo. Aquele negócio, não, o fogo está caindo. Calma aí, irmão. Calma com esse fogo aí, que às vezes esse fogo é consumidor e não, na verdade, restaurador. Temos que tomar muito cuidado. O objetivo do culto público, o exercício do dom, é a edificação mútua e a glorificação de Deus. Se não houver essas duas coisas, é egoísmo, meninice, e aí eu vou usar uma palavra um pouco mais forte, palhaçada. Tome muito cuidado com relação ao exercício dos dons. Procure os melhores dons. E o que Paulo está querendo dizer com isso? Procure os melhores dons. Ele está dizendo, procure dons que não só edificam a você mesmo, mas que edificam também a sua igreja, que edificam também ao outro. Que aquele que está triste, ao receber a profecia de que Deus vai mudar aquela história, possa crer e ficar feliz. Que aquela mulher que sofre porque não tem filhos, ao receber a profecia diretamente de Deus, de que ela vai engravidar porque Deus tem um propósito nisso, fique feliz. E aí, ao engravidar e ver o filho nascer, lembre-se de que Deus revela antes e com o tempo, dizendo que aconteceria aquilo. Portanto, é preciso lembrar de forma altruísta e não egoísta de que o dom também tem o propósito de edificar aos outros. Por fim, o dom também edifica o não crente. Paulo diz isso também na sua carta a Corinto, dizendo, olha, o dom exercido também vai reverberar naquele que não crê, naquele que chega incrédulo e de repente lhe é revelado seus segredos mais íntimos. Muitas vezes se surpreende pela ação espiritual de Deus no culto e aí passa a crer. Quero um exemplo bem categórico, eu acho bem fácil de perceber, é o caso da mulher samaritana, quando Jesus a encontra. Quando ela vai até o povo dizendo, olha, encontrei o Messias, achei o Messias, achei o Messias, ela diz, olha, encontrei um que revela todas as coisas que ando fazendo. O que surpreendeu, que fez com que ela cresce ainda mais, fosse o fato de que Jesus a havia revelado a ela que ela já tinha tido vários maridos e que o que ela estava atualmente não era dela. Ou seja, o exercício do dom de profecia que Cristo manifestou ali fez com que ela cresce. Ela era uma não crente. Portanto, meus irmãos, o dom espiritual no culto público também auxilia na função missional da igreja, que é lembrar aos não crentes, lembrar as pessoas que não creem, que Deus ainda está ativo no mundo. E o Espírito Santo ainda está ativo no meio da igreja. E que, portanto, mais do que nunca, nós, pobres pecadores, precisamos da ação de Deus em nossas vidas, da ação salvífica, da ação restauradora, da ação capacitadora do Espírito Santo, para que possamos prosseguir, seguindo rumo ao alvo, aquela suprema vocação, aquela busca necessária do céu, da salvação e da nossa libertação, do êxodo, do verdadeiro êxodo, da libertação, a chegada à terra prometida, a Jerusalém celeste. Mas aí eu volto a palavra ao Diego para trazer para nós esse lembrete.
acerca da edificação de todo o corpo de Cristo. Né, Diego? É isso aí, Júnior. Tópico de número 3. Nós continuamos nesta mesma linha de raciocínio apresentada agora há pouco pelo Júnior no tópico de número 2, com especificidade na edificação do todo, do corpo de Cristo, né? A priori, nós temos os dons na igreja. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, os capítulos 12 e 14, especialmente, falam sobre os dons ou sobre o uso dos dons na igreja. Mas o Júnior fez uma colocação sensacional na aula anterior e ela se faz necessária ser reprisada aqui. Entre os capítulos 12 e 14 existe um ponto balizante, o capítulo de número 13, aonde Paulo vai dialogar o caminho mais excelente. Ele finaliza o capítulo 12 fazendo essa publicidade, né? O apóstolo Paulo olha para os irmãos de Corinto e diz, olha, agora vou lhes mostrar um caminho ainda mais excelente. E ele vai dialogar o capítulo de número 13 justamente acerca do amor, como um fator essencial, crucial, acima do exercício dos dons. Naturalmente que Paulo está dizendo o seguinte, se você exercer o dom com a ausência do amor, você vai ser como um metal que soa, ou como um sino que tine, né? Essas são as especificações feitas por Paulo apóstolo. Ou seja, não tem grande valia se o seu exercício dos dons é ausente de amor. Então o amor é um fator primaz, é um fator indispensável, essencial para essa situação, a saber, o exercício dos dons. Perceba que tanto nas cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, Efésios, capítulo 4, onde nós temos aí dezenas de dons catalogados, todos estes, sem falar dos implícitos, se o exercício deles estiverem ausente do amor, é frio e é inválido, né? Isso é muito sério, irmãos. Então, tudo que você fizer com relação ao exercício dos dons, precisa em primazia ser feito com amor. Agora, o ponto seguinte, ou ponto de número 2, se assim podemos chamá-lo, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Aqui nós temos a seguinte informação inicial: Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Aqui eu fiz uma relação com um conceito pedagógico. Na pedagogia, nós exploramos muito o conceito do andaime. Está muito atrelada essa figura da construção civil, né? Que é um andaime que você vislumbra mais facilmente. Mas como que o conceito pedagógico aborda essa história do andaime? Então vamos tentar funilar essa discussão. A figura que centraliza essa abordagem é Vygotsky. Vygotsky, formado em literatura, em história e filosofia, tem os seus escritos hoje destacados, muito especialmente na psicologia e ainda mais na psicologia infantil. Vygotsky nascera no final do século XIX, mas tem evidência no início do século XX, vivera muito pouco tempo, apenas 37 anos, mas deixara inúmeras contribuições. Aliás, o período em que Vygotsky vive, era um judeu, mas nasce na Bielorrússia, ele convive com aquele período áspero da União Soviética, em 17, com a Revolução Russa, por exemplo, em Lenin, e finalmente no final da década de 20 com Stalin, né? Então ele sofre muita censura nos seus escritos. Mas um dos seus desenvolvimentos era exatamente o conceito de ZDP, que é Zona de Desenvolvimento Proximal, ou como alguns autores preferem, Zona de Desenvolvimento Iminente. Essa ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, ela compreende dois conceitos dentro dela. O nível de desenvolvimento real, que é onde, num conceito educacional infantil, a criança tem a sua independência para a solução de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, onde a criança depende da intermediação de um adulto
para a solução dos seus problemas. O porquê dessa associação da ZDP com a ideia dos homens que edificam espiritual, moral e doutrinariamente a igreja? Porque uma parcela da igreja, nós temos aí os neoconversos, os novos convertidos, que ainda são bebês espirituais. Outros que avançaram desse período sensorial, mas que ainda não tiveram o seu intelecto ainda forjado pela palavra de Deus e, portanto, ainda são meninos espirituais. E estes homens chamados, que são usados por estes dons, vão pedagogicamente trabalhar na vida destes para que a sua realidade real, que é aquilo que eles por si só conseguem solucionar, eles tenham o acompanhamento pastoral para a zona potencial, para que os problemas dos quais eles não solucionam sejam acompanhados de perto por um líder religioso, por uma figura pastoral, por alguém que tem o exercício dos dons. Então, digamos que nós temos uma ZDP cristã, nós temos pessoas que por si só têm o alcance da solução dos seus problemas, mas que a maioria dos casos que são mais complexos, mais ácidos, mais difíceis, elas precisam destes sujeitos, destes homens, que têm o exercício dos dons, para edificarem a sua vida espiritual, moral e elucidar a figura doutrinária a essa igreja local. Eu achei isso relevante, fiz essa associação, inclusive essa doutora Tereza Cristina Rego, nesse livreto, um livreto muito pequeno, ela fala exatamente sobre Vygotsky, além de vários outros materiais, e ela traz essas informações, naturalmente, que com um cunho educacional, ela não faz nenhum tipo dessa associação com o movimento cristão, até porque o livro é de cunho educacional, mas eu achei relevante fazer essa associação com a nossa vivência cristã. E aí fecha, portanto, então, Diego, a ideia do andaime. Veja bem, isso se relaciona com a vida cristã porque os sábios arquitetos, e já que estamos falando de arquitetura, e que está muito a ver com a ideia da construção civil, porque o arquiteto, assim como o engenheiro, lida muito com essa proposta, os sábios arquitetos do corpo de Cristo são andaimes para a igreja local. Por quê? Porque eles fazem com que estes sujeitos evoluam, cresçam, amadureçam, desenvolvam ainda mais a sua personalidade e a sua vivência cristã. Por isso, estes arquitetos exercem esse papel de elevação, agora chamado como andaimes. Mas no terceiro momento eu fecho o raciocínio falando dos dispenseiros dos dons, que é uma fala de Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 4. Mas eu recorto uma análise feita por Elinaldo Renovato, quando ele diz: o dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que esse não estragasse e os distribuía para a alimentação da família. Agora veja bem, desta forma, diz o autor, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual. O saudoso pastor Antônio Gilberto dizia que o uso dos dons sem Bíblia é uma ação antibíblica. Então, todo e qualquer sujeito que se executa dos dons sem fundamentação bíblica, ele logo constrói uma ação antibíblica. E nós temos uma gama de pessoas bagunçando, né, esse movimento cristão importante, porque nós cremos de fato, nós não elucidamos a perspectiva de que esses dons cessaram, nós não somos cessacionistas, nós cremos que os dons podem ser encontrados, buscados e exercidos hoje, mas eles precisam ser exercidos com responsabilidade, com prudência, né? E é isso a ideia que Antônio Gilberto tenta reverberar. Sem a Bíblia, a ação dos dons é antibíblica. E eu finalizo com o discurso feito por Pedro na sua primeira carta, o capítulo 4, os versos 10 e 11, quando ele diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo
absolutamente tudo, Deus seja glorificado por Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Acho que é isso, Júnior, para essa exposição do tópico 3. São estes os elementos que achamos por vitais serem compartilhados com os nossos irmãos. Irmãos, o Diego está sendo nosso arquiteto aqui, viu? E esse conteúdo tem relação direta com a necessidade da igreja em ser estruturada e Deus provendo esta estrutura, quer seja para a edificação do corpo como estrutura, como treliça, né, como instituição, quer seja para a edificação, para a expansão do reino de Deus e a atividade da igreja, a atividade missional da igreja. E exatamente isso é a conclusão dessa nossa lição. O dom, ele não serve para proveito próprio, ele não tem o objetivo de enaltecer pessoas, uma figura ou outra, mas o propósito dos dons são diretamente relacionados à missão que Deus nos deu de ampliar, de proclamar o reino de Deus. Estamos avisando que um rei está vindo. Estamos aqui para mostrar que os cidadãos deste reino já estão presentes no mundo e que este reino será definitivamente implantado quando o rei chegar. E tem um hino muito bonito que diz: o rei está voltando. Por isso, meus irmãos, lembre-se, o exercício dos dons é uma proclamação do reino. O exercício dos dons não é para enaltecer você que é o servo, mas enaltecer o rei que está vindo. Por isso, glorifiquemos a Deus e continuemos proclamando que o rei está voltando. Amém, meus irmãos? Esta lição foi bênção, acredito que para mim, para você, para nós que estamos aqui sentindo o Espírito de Deus nos tocando enquanto falamos a vocês. Por isso, não deixe de deixar o seu like, lembre-se de nós nas suas orações, conversa com a gente aqui nos comentários, compartilha cada vez com mais pessoas, para que outras pessoas possam sentir aquilo que sentimos, possam receber também daquilo que Deus nos mandou fazer, que é a nossa missão, que é transmitir a você ensino salutar das Escrituras para a edificação do corpo de Cristo, não é, Diego? É isso mesmo, Júnior. Nós estamos aqui, irmãos, e ficamos muito felizes em poder contribuir com você através da palavra de Deus. Que possamos seguir firme nessa perspectiva agora sobre os dons espirituais e que Deus nos use para a sua própria glória, em nome de Jesus.